Boa noite, amados irmãos. Graças a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, debaixo da Tua graça. Eu também quero agradecer desde já por mais essa oportunidade de estar aqui à frente do trabalho do Senhor. Que os irmãos continuem orando pela minha vida, para que o Senhor venha me dar cada dia sabedoria e alegria de estar servindo ao Senhor. Também quero agradecer também aos irmãos que estão nos acompanhando via Facebook, que a palavra do Senhor venha estar falando aos corações de cada um de vocês que estão nos acompanhando. Nesse momento vamos orar a Deus, pedir direção ao trabalho do Senhor nessa noite. Hoje está pedindo a nossa irmã Isabel que eleve a Deus uma palavra de oração. Pai de infinita graça, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeste, embaixo da tua graça. Te agradecemos também pelos teus servos que vieram aqui para te prestar um culto de adoração na beleza da tua santidade, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu servo que está à frente do teu trabalho. Toma ele nas tuas santas mãos, abençoa ele, o lar dele, Senhor, para que cada vez mais ele tenha esse interesse, meu Deus, de trabalhar para ti. Queremos te pedir, meu Senhor, por tudo que vai acontecer aqui, pelos hinos cantados, pela leitura da tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Também pela tua palavra que vai ser explanida, Senhor, para que possa também ficar nos nossos corações e também, meu Deus, as pessoas que estão ouvindo a tua palavra, que possa colocar nos seus corações, Senhor. Muito obrigada por tudo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Em continuação, vamos adorar o nosso Deus com o hino de número 454 e logo em seguida o inédito consagração.
Que Deus continue abençoando a vida das irmãs. Eu peço à igreja que se coloque de pé nesse momento e vamos abrir nossas Bíblias na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 14. Ao 26. Leiamos. Trazer estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra, de sorte que, se alguém se purifica destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Fugir também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor e rejeitam as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Amém? Podeis aceitar. Que o Senhor nos abençoe com a leitura santa da sua palavra. Vamos agora, nesse momento, entoar mais um hino do nosso cantor cristão, de número 346. E os irmãos que vieram preparados para ofertar e dizimar estão com a oportunidade. De surpresa, a partir de hoje, os hinos do cantor cristão que tiverem de 4 para 5 estrofes, nós estaremos dando aquela pausa na penúltima para que a gente possa dar uma respirada, né? Yeah.
vou estar pedindo a nossa irmã Priscila, que vai estar orando nesse momento, pelos dízimos e as ofertas, que o Senhor continue abençoando a vida dos amados irmãos. Maravilhoso Deus, nessa noite, Senhor, quero te agradecer pelos dízimos e as ofertas que depositamos aqui no seu altar. Que o Senhor venha abençoar cada irmão aqui presente nesta noite. Abençoe este culto e a segunda parte. Abençoe também o pregador dessa noite e nos leve para os nossos lares debaixo da tua graça e da tua proteção. Assim te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu também quero deixar o meu agradecimento a Deus, né, por mais um mês completado, né, de casado. Hoje faz 5 meses, né, que eu me casei, e quero agradecer aos irmãos pelas orações, né, que os irmãos têm feito. Eu sei, os irmãos têm orado pela minha vida, pela vida de Edneia, e só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, né, e que os irmãos continuem orando pela minha vida e pela vida da minha esposa. Nesse momento, eu vou estar pedindo ao nosso irmão Emilson que esteja orando em favor do nosso pastor Expedito, né, e a irmã Tânia, para que o Senhor venha continuar a abençoar aqui essa igreja, né, e o ministério do pastor, que Deus venha continuar dando força a ele e sabedoria cada dia para conduzir o rebanho do Senhor com temor e alegria no coração. Santo eterno Deus, nosso Pai que está no céu, Pai Santo, ó Deus, neste momento eu quero te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade, ó Deus, qual o Senhor está nos concedendo, de estar aqui, ó Pai, na tua casa, meu Deus, louvando e agradecendo o teu santo nome, Senhor. Também, ó Pai, para neste momento, Senhor, quero, ó Pai, entregar nas tuas mãos, Senhor, a vida do teu servo, pastor Expedito, ó Deus. Que o Senhor continue, Pai, abençoando, Deus, dando sabedoria dos altos céus, Deus. Pai, falando a cada dia, ó Deus, ao coração dele, Pai, dando, Pai, entendimento, Pai, que ele possa, meu Deus, tudo que ele venha fazer, ó Deus, que seja, Pai, para a honra e para a glória do Senhor, meu Pai. Tenho, meu Deus, abençoando ele, juntamente com a irmã Tânia, ó Deus. Que graças a Deus, ó Pai, ele tem, meu Deus, assim ao lado dele, ó Deus, a esposa, ó Deus, que tem, meu Deus, assim, se preocupado, ó Deus, e tem, meu Deus, cuidado, Pai, de falar, ó Deus, da tua santa palavra, ó Deus. E assim, ó Pai, que eu possa, meu Deus, estar ajudando o ministério do pastor Expedito aqui nesta cidade, ó Deus. E graças a Deus, ó Pai, o Senhor tem, ó Deus, abençoado, Deus, e ele tem, meu Deus, testemunhado, ó Deus, está onde eles têm passado, Senhor, junto com a irmã Tânia, Deus tem dado um bom testemunho, Deus, que o Senhor continue, Pai, abençoando, Pai, o teu servo, Pai, enchendo ele, ó Deus, de sabedoria dos altos céus, Senhor. Meu Deus, que tudo, ó Deus, que ele tem feito, que ele vai fazer, ó Deus, que ele sempre, meu Deus, tem colocado o Senhor em primeiro lugar da vida dele, ó Deus. E assim, ó Pai, graças a Deus, tem o pastor, desde quando chegou aqui, graças a Deus, o Senhor tem abençoado e tem dado certo, Pai, porque ele é abençoado e tem, meu Deus, sempre, ó Deus, procurado fazer, ó Deus, o melhor para o Senhor, meu Pai. Então, meu Deus, agora nesta noite, que está sendo feito, Pai, eu estou te agradecendo, Deus, pelo que já foi feito e o que vai ser feito, meu Deus, o restante do culto, meu Deus, a pregação, ó Deus, que o Senhor possa, meu Deus, estar falando ao coração do irmão, ó Deus, que vai transmitir a palavra nessa noite, ó Deus. Que o Senhor já falou, ó Deus, mas o Senhor continue, Pai, orientando para que ele venha falar nessa noite, que seja para a honra e para a glória do Senhor, meu Pai. É a palavra que ele vai falar nessa noite, ó Deus, que a palavra possa fazer, meu Deus, a diferença no coração de todos aqueles, meu Deus, que está ouvindo, meu Deus, a tua palavra nesta noite, ó Deus, que possa ser tocado pelo Espírito Santo, ó Deus, no coração dessas pessoas. Amém. E assim, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, também estar de coração aberto, ó Deus, nesta noite, para ouvir, meu Deus, a tua mensagem, Deus. Por isso, ó Pai, nós te oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho e Santo amado Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar agora mais um hino, nosso cantor cristão, 475, e logo após o pastor vai estar com a palavra.
E desde já eu quero agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade de estar fazendo o trabalho do Senhor. Boa noite, irmãos. Deus abençoe os amados. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Que Deus esteja abençoando vocês que estão também agora, nesse momento, acompanhando. Outros estarão também assistindo esse culto depois. Que Deus continue abençoando. Nossa igreja está reunida para adorar a Deus. E nós louvamos ao Senhor pela oportunidade e pela bênção de termos condições de estar adorando ao Senhor, nosso Deus. O pastor Jeconias, ele estará pregando hoje. O pastor Jeconias esteve fora por necessidade para falar um pouquinho e chegou, vai estar pregando hoje à noite porque ele já tem viagem marcada. Então, o pastor Jeconias vai estar pregando, trazendo a palavra de Deus hoje. Os irmãos da igreja, nós estamos tentando atualizar e também dinamizar os cultos e as gravações. As pessoas que estão acompanhando, tanto o áudio como também a imagem, estamos investindo em câmeras agora, para podermos interagir com o público aqui presente, com aqueles que estão em casa, que estão nos assistindo. Então, não só ver o pregador, ver o púlpito, mas daqui a um tempo as pessoas também vão ver quem está sentado, quem está correndo, quem está andando aqui, não é? Também é a forma de interagir e fazer com que os nossos amados irmãos, amigos que estão assistindo também possam acompanhar e ver tudo como está acontecendo em cada irmão aqui presente. A revista da Escola Bíblica Dominical, nós estamos segurando o máximo, era para ter pedido ontem,
Então você que é aluno, jovem, senhora ou senhor, que ainda não deu nome ao professor, por favor, dê urgente o nome para o professor da classe. O valor é R$8, então a revista custará R$8. Dê o nome, providencie também a grana. No próximo domingo, dia 29, teremos o nosso culto de ceia. 9 horas da manhã estaremos começando o nosso culto. Não teremos escola bíblica dominical. Então, no domingo, 9 da manhã, começaremos o nosso culto. E teremos a parte devocional, teremos a meditação e teremos a celebração da ceia no domingo, às 9 horas da manhã. Também no domingo, às 19h30 da noite, nós teremos o nosso culto cantado. Então, domingo à noite, nós teremos o culto cantado. É um momento onde nós estaremos ouvindo os irmãos, participando com os irmãos, cantando, e também estaremos cantando. A igreja vai estar adorando a Deus domingo à noite. Então, você que canta, que já deu nome, se não ensaiou, já está atrasado, tem que estar ensaiando, procura os irmãos que tocam ao departamento para você passar o hino, para ver a altura, enfim. Então procure os irmãos para que no domingo possamos adorar ao Senhor aqui e fazer o melhor que todos nós podemos fazer. Eu quero pedir aos irmãos para nós orarmos em favor do irmão Luiz Ribeiro, que pede oração. O irmão Luiz Ribeiro pede oração em favor dele e da sua família. O irmão Luiz Ribeiro pediu que nós falássemos com a igreja para orar por ele e por toda a sua família. Também nós queremos agradecer e orar por Silene. Silene está ali nos visitando, Deus abençoe. Nós, quando olhamos para Silene, nós lembramos logo do irmão Ricardo, o saudoso irmão Ricardo. Tem uns 15 dias, parece que eu estava folheando umas fotos e vi justamente a fotinha ali do irmão Ricardo na época de batismo, essas coisas assim. Então a Silene está aqui nos visitando, Deus abençoe, Deus esteja dando graça e sabedoria. Amém? Deus esteja confortando e falando ao seu coração. Nós temos, quem é mais que nos visita? Nós temos uma irmã ali, já tem alguém com você, já trouxe ali alguém, uma moça ali também, então tem uma irmãzinha ali que ela já trouxe alguém, e Deus abençoe você também, ela está desejosa de continuar aqui, está com a gente, e uma serva de Deus, e tem vindo aos cultos, que Deus abençoe, e que realmente a irmã sinta a vontade aqui nesta família de Deus, esta família, aqui é uma família, e tem que ser uma família, tem que ser uma família. Nós vamos orar, e eu quero chamar o pastor Jeconias. Faz favor, pastor, aproveitar, eu vou orar pelo pastor também. Nós vamos estar orando pelo Luiz, família, por Silene, pelas pessoas que nos visitam, e também pelo pastor Jeconias, ali a Naildes, os filhos, Eloá. Graças a Deus que as coisas estão sob controle. Ele vai falar a respeito da viagem, do que aconteceu. Então vamos orar ao Senhor, pedir a Deus direção e orientação para o pastor. Pai querido, Santo Deus, nesse momento, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te pedir em favor do irmão Luiz Ribeiro e toda a sua família, Pai. Ó Deus, tu conhece, sabe a sua necessidade, as suas lutas, sabe, ó Deus, aquilo que ele tanto precisa. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja orientando, abençoando, ajudando o seu servo, Pai, em todos os seus momentos, Senhor. Ser com ele, com toda a sua família, meu Pai. Ó Deus, também nós queremos te agradecer pela nossa visitante, a Silene. Ó Deus, continue abençoando a sua vida, Senhor, e que ela possa sair daqui cheia da tua palavra, da tua presença, do Espírito do Senhor, da alegria que o Senhor traz aos nossos corações, meu Pai. Abençoa a sua vida, todos os seus projetos, a sua família, Senhor. Ó Deus, também eu quero te pedir, ó Pai, em favor desta jovem que está nos visitando aqui, essa criança,
Ó Deus, que esta família seja abençoada pelo Senhor, Pai. Que o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre a vida delas, ó Pai. Ó Deus bendito, também eu quero te pedir agora pelo pastor Jeconias. Ó Senhor, fala aos nossos corações, ó Pai. Alimenta-nos, ó Deus, com a tua palavra. Traz, meu Deus, o refrigério, o pão do céu, para que possamos sair daqui, meu Deus, cheios e realmente, meu Deus, fartos e alegres com a tua palavra a cada coração, Senhor. Ó Deus, reveste o teu servo de alegria, de poder e graça na transmissão da tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelos livramentos, por ter levado os teus servos, ó Pai, debaixo da tua proteção e também trazido, Deus, para estar aqui conosco, Senhor. Continue abençoando a sua família, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. É bom poder estar novamente aqui, né? Depois desses dias que estivemos fora para resolvermos as questões de saúde com a nossa filha Eloá, eu quero rapidamente dar um breve relatório e novamente dizer que nós estávamos em Anápolis, passamos ali alguns dias. Nós saímos daqui, né, dentro de um planejamento, onde já tinha a consulta com o médico lá, já estava marcada. Aí quando chegamos lá, o médico viajou, né, tinha viajado, né, por um período de férias, e daí então tivemos que remarcar, esperar mais alguns dias, e então acarretou aí, né, que esperar um pouco mais. Então, mas graças a Deus deu tudo certo. Fizemos a consulta, a Eloá fez uma tomografia do pé esquerdo, que é o pezinho que ela tem um probleminha, e o médico falou: olha, nós não vamos operar pelo menos por agora, vamos aguardar mais 6 meses. Então a gente vai ter que retornar lá no final do ano. E seguimos com o nosso planejamento, né? Já de retorno para Boa Vista no final do ano, pretendemos passar por lá. Mas foi um período bom, né? Eu pude também estar com vários irmãos, participar de algumas reuniões. Tive o privilégio de ir até o Pará, a convite da missão MCE, e fazer um trabalho de sondagem com os índios Caiapó. Então fui até o campo e foi muito bom. Passamos lá uma semana em São Félix do Xingu. É a última cidade daquela rodovia, né, indo pelo Tocantins, sentido Marabá. Depois de Marabá, Altamira, onde o irmão Luiz está, né? Então, mas aí São Félix do Xingu fica ali nas margens do rio Xingu. Nunca vi tanto boi na minha vida, né? Nunca vi tanto gado na minha vida. Parece que está todo gado do Brasil, parece que está lá. E muitas aldeias Caiapó naquela região. E rapidamente a história do povo, de evangelismo entre o povo, é um povo que já foi evangelizado no passado. Algumas aldeias não, ainda tem uns que nunca ouviram falar de Cristo, mas esse trabalho estava com a missão MEIB, que é uma missão antiga também, assim como Novas Tribos, Meva, a MEIB também é mais ou menos da mesma época, e só que não há mais missionários da MEIB trabalhando com o povo, não existe mais, só tem um casal de missionários lá, que é da MCE, que era da MEIB e vieram para a MCE, para a missão MCE. Então agora eles estão querendo revitalizar o trabalho, retomar o trabalho mais fortemente, porque o casal que está lá não tem condições de morar nas aldeias, né? Então eles estão querendo reformular uma estratégia para o trabalho lá. Então essa de fato é a primeira igreja a quem nós estamos comunicando
o convite que nós recebemos para sair do campo de Boa Vista e vir então trabalhar com o povo Caiapó. Um trabalho, é um outro povo, é uma outra cultura, é um povo que não fala português, onde teríamos que aprender a língua, né, fazer uma análise cultural, enfim, muito trabalho tem pela frente. E a longo prazo também a tradução do Velho Testamento na língua. Então nós aceitamos o convite, porém nós temos aí um processo para seguir, não é só sair lá de Boa Vista, né, de mala e cuia, como nós já fizemos uma vez, do Rio Negro para Boa Vista. Lá em Boa Vista nós temos nosso trabalho, tem uma igreja lá. Então no mês de setembro agora, já na semana que vem eu já estou indo novamente para o Goiás para participar do mês de missões em uma região lá, visitando algumas igrejas. E em outubro de lá eu vou para Boa Vista, minha família vai ficar aqui. Eu vou para Boa Vista para ir até o campo, né, para ir lá na aldeia, para passar um mês lá com o povo e conversar sobre essa mudança, que de fato não está totalmente certo, né? Nós dependemos do Senhor nisso daí, dependemos que Ele vá na frente e abrindo as portas e confirmando algumas coisas que precisam ser confirmadas. Mas o nosso planejamento é esse. Nós nos colocamos novamente nas brechas, né? Nessa brecha, e se Deus permitir e quiser, então nós vamos para São Félix do Xingu. É uma cidade bem diferente, né? A gente passa sempre por um local tudo tão diferente, né? Lá tem uma lei onde os motoqueiros não podem usar moto ou não podem usar capacete. Nunca vi isso, né? O prefeito proibiu o uso de capacete na cidade por conta de assaltos e coisas assim. E daí eu vi tanta coisa diferente, né? Já naquela região. Mas enfim, continuamos olhando para o alvo, que é o nosso Senhor, e queremos cumprir essa vocação que Ele tem nos dado. Portanto, deixamos aqui o nosso pedido de oração por isso. Meus queridos, eu quero compartilhar hoje com os irmãos sobre o tema obstinação e confissão, evidências de uma vida transformada. E eu gostaria de ler um texto aqui introdutório. Você pode ficar em pé, abrir no livro da primeira carta de João, no capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Eu vou fazer a leitura e os irmãos podem acompanhar. 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17, que diz assim as Sagradas Escrituras: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Podem sentar. Eu estava pensando nesse tema e me veio esse texto aqui na mente, até porque uma vez nós saímos num evangelismo, Juarez, eu fui com Juarez e alguns jovens, e o pastor Expedito pregou naquele dia, era um sábado, e ele pregou nesse texto aqui, naquela região, era um sítio, né? Não me lembro bem a região que era, e ele estava falando sobre o mundo, e um rapaz que estava ouvindo lá dentro da casa falou assim: mas no mundo não tem só coisa ruim não, né? Tem coisa boa também. Então ele não estava entendendo a mensagem. Foi quando o pastor Expedito parou lá para explicar essa expressão, o mundo. O mundo.
as coisas que não provêm de Deus, que não faz parte de fato do reino de Deus e que por si só não há nada que nos leve de fato a Deus, são coisas pecaminosas. Então existe isso no mundo. E obstinação e confissão são duas coisas, né, contrárias entre si mesmos. Falando sobre confissão, eu me refiro à confissão de pecados. Na nossa vida, nós temos sempre propostas diante de nós pelos quais os nossos desejos eles são aguçados, né? Então surgem despertamentos de novas ideias, novos pensamentos em alcançar metas com o propósito de ter mudança de vida, e isso nas mais diversas áreas da nossa vida, né? Áreas onde nós estamos inseridos. E esse fenômeno, ele faz parte da vida. Ele de fato faz parte da nossa vida cotidiana. A gente ter essa desenvoltura para poder procurar uma forma melhor para nós vivermos. Isso faz parte da nossa vida. Por isso é natural do ser homem buscar essas formas, meios e condições para viver. E o mundo nos coloca em um campo de batalha, vamos dizer assim, onde nesse campo quem dita as regras é o próprio mundo. É o próprio mundo. E isso acontece de uma forma muito arbitrária, aonde muitas vezes nós estamos em uma determinada situação, em um determinado local, no trabalho, por onde quer que você esteja, lidando no mundo, esse mundo aqui que o apóstolo João estava falando, esse tipo de mundo, esse meio pecaminoso, aonde as regras, as nossas regras são desrespeitadas. Somos quase que obrigados para poder crescer em um determinado local, para poder viver em um determinado local, para passar por uma determinada circunstância, vencer algum obstáculo. Nós somos quase que obrigados a ter que obedecer regras que são contrárias àquilo que Deus tem nos dado. E isso é interessante porque o professor Adalto Lourenço, acho que alguns aqui conhecem, né? Ele é conferencista na conferência da Fiel, né? Ele é um cientista. Então ele fala sobre a lei da entropia, uma lei da física, a lei da entropia, que nada mais é que a capacidade do mundo se autodesorganizar. O mundo, universo, criação, ele segue esta lei da física. Uma lei da física, né? Por exemplo, a lei da gravidade. A gente consegue mudar isso? Eu pego aqui uma caneta, solto, ela vai cair. Isso é uma lei, não temos como mudar isso. É uma lei que está na criação. Foi Deus que fez assim. Ele é o dono dessa lei. E o mundo segue essa lei, né? Ele se autodesorganiza. É interessante porque é um contraste com a teoria da evolução, que diz que nós só melhoramos, né? Diz que o mundo vai melhorando, ele vai mudando. O Espiritismo diz isso, né? Que nós estamos aqui para evoluir. A maçonaria crê nisso, né? Afinal de contas, nós
vivemos no mundo para evoluir, alcançar uma mudança nas nossas vidas, mas é o contrário, a coisa ela só vai piorando. Então, diante disso, o Senhor Deus, Ele quer organizar a nossa vida. Ele é o Criador de toda a lei, seja lá qual for, Ele é o Criador. Ele pode quebrar, Ele é o único que pode mudar essas leis, nós não podemos. E uma das suas leis é que Ele vai mudar esse mundo, Ele vai melhorar esse mundo. Mas isso só é possível através da ação dEle, não existe uma outra ação. E é nisso que nós cremos, e é nisso que está baseada a nossa fé, segundo as Escrituras. Então, diante dessas coisas, meus queridos, nós temos aqui uma postura que devemos ter neste mundo desorganizado. Quando João, ele diz aqui, não amem o mundo. Nós devemos ter uma postura de crente. Então, ser obstinado é se agarrar, é agarrar-se firmemente a uma ideia, mesmo que ela seja errada. É estar totalmente inclinado a fazer uma coisa em detrimento do que o que há do lado, para frente, para trás. Não significa nada para essa pessoa, porque ela está determinada a fazer aquilo e nada muda o pensamento dela, mesmo que seja errado. A obstinação, ela produz uma confusão na nossa mente, uma desorganização na nossa mente, que gera ou nos coloca numa posição de incapacidade para buscar fazermos o bem que agrada a Deus. O exemplo clássico disso que nós temos é a vida do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel e que era movido pela necessidade do seu ego de ser bem visto, de ser aclamado pelos seus súditos e ficar bem com eles, de ser visto como um homem religioso, piedoso, corajoso, e ele cultivava a sua própria imagem, a ponto de desobedecer a Deus. Samuel foi lá e o advertiu, falou para ele que o Senhor não queria que trouxesse nenhum ídolo lá dos amalequitas, nenhum despojo dos amalequitas, da guerra contra os amalequitas. E ele fez exatamente o contrário. Obstinado, ele fez o contrário. Ele foi lá e desobedeceu. Por quê? Porque ele era rei, o primeiro, aclamado por causa da altura, da estatura. E daí, em meio a um diálogo entre o profeta e ele, Deus deixa aqui bem claro o que é obstinação para ele, o que é o pecado de obstinação para Deus. 1 Samuel capítulo 15, 23 diz assim, porque a rebelião, profeta dizendo para Saul, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Ídolos do lar, que é carregado, que anda junto, que está próximo de nós.
Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz assim, ó: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Então, isso aqui mostra de fato o que é a obstinação e o caminho por onde ela nos coloca. Obstinação faz a gente olhar para nós mesmos e tentar, né, quando a gente consegue aquilo ali que a gente quer, ver algum mérito em nós. Em contraste, nós temos a confissão de pecados. Confissão de pecados é o único meio pelo qual Deus vem organizar a nossa vida e a nossa mente, nosso intelecto, nossa capacidade de pensar. Deus quer que a gente desenvolva essa capacidade de pensar que Ele nos deu. E a confissão é o único meio para nós encontrar, para nós desenvolvermos a nossa mente, encontrarmos sobriedade e entendimento sobre as coisas de Deus. Nos leva a desejar essas coisas, a compreender essas coisas na nossa vida, a aplicar essas coisas na nossa vida. A confissão de pecados traz isso em nós. Deus, Ele nos mostra como a confissão restaurou, a confissão de pecados restaurou a vida de Adão e Eva, dando a eles uma perspectiva de vida no mundo já corrompido pelo pecado. Nós temos a promessa feita a Adão e Eva de que Deus enviaria um libertador. O efeito dessa promessa seria para aqueles que, mediante um ato de confissão, reconhece que vivia separado de Deus e que somente por Deus poderia receber uma nova vida. Nós temos também a ordem de confissão de pecados dada por Deus na sua lei, para que houvesse restauração do povo. Era algo organizado, para que houvesse restauração, para que o povo crescesse no seu amor por Deus, aprendesse a conhecer mais a Deus, os propósitos de Deus para a sua vida. E nós temos, meus queridos, também o testemunho de tantos servos de Deus que, por meio da confissão dos seus pecados, tiveram uma vida de restauração. Dentre esses daí, um dos ilustres, o rei Davi. Nós conhecemos bem o Salmo 51, que é um salmo onde ele escreve, né, que ele escreveu ali a confissão do seu pecado, de seus pecados, e ele deixa isso ali. Ele é um texto tão sublime, né? Tão importante para nós. Eu queria destacar naquele texto o versículo 17, que diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. A confissão de pecados nos coloca nessa condição. E Deus não despreza isso. Deus não despreza isso. Às vezes, meus queridos, a confissão nos coloca em uma tristeza tão grande, mas não é aquele tipo de tristeza que vai acarretar em uma depressão, mas de fato uma tristeza que vai trazer mudança, uma mudança de vida, contrição e quebrantamento. Contrição e quebrantamento. Restauração nós só conseguimos através da confissão de pecados. 1 João capítulo 1, versículo
9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, a grande temática da vida cristã, ela é de fato levar o crente a viver a vida de Cristo, seguir os passos de Cristo, mostrando evidências de uma vida transformada, que comunica uma mensagem viva, uma mensagem que é objetiva, proclamada por palavras e por ações que propõem a qualquer pessoa uma transformação verdadeira, uma transformação verdadeira. É o típico caso de você olhar para algumas pessoas e falar: será que tem jeito? Será que muda? No fundo do nosso coração, nós queremos dizer assim: não tem jeito, mas nós somos obrigados a falar assim: se Deus quiser, Ele vai mudar. Não tem jeito. Se Deus quiser, Ele vai mudar. Nós não temos autoridade. A nós não foi dada autoridade de deixar de crer nessa possibilidade. Nós precisamos crer que, na pior das hipóteses, se Deus quiser, Ele vai mudar. Lembra-se daquele homem endemoniado de Gadara, chamado Gadareno, que vivia em um cemitério, em sepulcros? Aquele homem estava na pior das condições que você pode imaginar, que era o quê? Estar tomado por Satanás. É pior do que ser dominado por qualquer tipo de droga. É pior ser dominado por qualquer tipo de vício. Ele estava no limite, no final. Depois disso só vinha morte e inferno. Depois daquilo ali. Mas Jesus foi lá e libertou aquele homem. Jesus foi lá e libertou aquele homem. E aquele homem confessou Jesus Cristo como Senhor. E ele voltou para a vila dele, proclamando isso, com evidências de uma pessoa que foi verdadeiramente transformada. Abra sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Eu queria mostrar aqui algumas evidências de uma vida transformada. A vida do cristão, do crente, uma vida transformada. São dois textos, meus queridos, muito conhecidos nossos. Lucas capítulo 18, do versículo 18 até o 27, que é aquele momento com o jovem rico, Jesus e aquele jovem rico, que diz assim, certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Então, nesse momento, esse homem olha para Jesus e o chama de bom mestre, e Jesus o repreende. Por que você está me chamando de bom? Bom é só Deus. Você acha que eu sou bom por quê? Porque eu tenho uma vida toda certinha? Jesus Cristo estava dando um espelho para ele e falando assim: você se acha bom, né? Você se acha bom? Você conhece os mandamentos, versículo 20. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho a teu pai e tua mãe. A tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Porque é assim que ele se via. Ele já sabia. Bom mestre, assim como eu, ele se achava bom. Ao ouvir isso, disse Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, essa tristeza aqui não causou nele arrependimento, né?
Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É uma expressão, de fato, uma hipérbole aqui, né? Um exagero muito grande, uma figura de linguagem que Jesus usa para dizer que, olha, é quase impossível, mas não é possível. É quase impossível. Foi o que ele disse. Quase impossível. Ele não disse que seria impossível. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Essa é a orientação que ele nos dá. É quase impossível. É impossível para nós, mas para Deus é possível. Um outro texto aqui que contrasta com isso, que eu gostaria de ler, no próximo capítulo 19. Olha que interessante. Capítulo 19, um outro texto bem conhecido, Zaqueu, né? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para ver, pois Jesus ia passar por ali. Zaqueu queria ver Jesus, um publicano, cobrador de impostos, judeu. Era uma categoria de cobradores de impostos. Primeiro tinha os cobradores de impostos de Roma. Aí depois, para eles, era mais fácil colocar judeus como cobradores de impostos. Então eles destacavam uma categoria ali mais baixa, para poder lidar com o povo que era de uma outra cultura, né, que tinham peculiaridades ali no seu meio de vida. Então eles colocavam esses cobradores de impostos. E Zaqueu era um deles. Só que Zaqueu era o quê? Um ladrão, né? Pegava mais, ele aproveitava, né? Era um corrupto, ganancioso. Quando Jesus chegou, versículo 5, àquele lugar, olhou para cima. Versículo 4. Assim correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. De um lado nós estamos vendo uma situação quase impossível para nós, mas possível para Deus. De outro lado, nós temos o contraste, a mesma situação, só que o contrário. Um homem rico que se converteu, e não só isso, ele devolveu 4 vezes mais. Provavelmente a mesma quantia ou a mesma coisa, ou ficou nas mesmas circunstâncias daquele jovem rico que não quis dar o que ele tinha aos pobres. Não é interessante isso aqui? Então nós estamos vendo aqui alguma coisa que diz assim: olha, para um rico é quase impossível, só Deus pode mudar isso. Mas ele muda, olha lá. E ele não só muda, mas como ele transborda, a graça dele, a graça de Deus age na vida da pessoa, transbordando de uma forma que os frutos
são quase, surgem de uma forma assim que você fala e às vezes as pessoas nem sequer acreditam. Como é que pode? Ele fez isso? Não é possível. Eu estava uma vez vindo da aldeia e dei carona para um índio. E ele veio perguntando: quem é o senhor? Ah, eu sou missionário. Não. E o senhor é de onde? Eu sou de tal lugar. E o senhor está aqui aonde? Eu estou lá no sítio São José. No sítio São José? Lá onde o pessoal faz piseiro? Piseiro é forró lá, né? Lá onde o pessoal faz piseiro é lá mesmo. Mas não tem crente lá não, né? O povo não quis não, né? Não, eles são crentes lá. Mas e o Zildo? Um indígena lá. E o Zildo? Não, o Zildo é um crente firme lá. O quê? Ele não acreditava, né? Ele falou: eu vou lá para ver se é verdade mesmo. Ele não acreditava na transformação que Deus tinha feito na vida de um povo que ele conhecia. E a graça de Deus penetra na vida das pessoas e faz uma transformação tão grande, né, tão grande, que até para nós crentes é difícil de acreditar. Portanto, meus queridos, aqui no capítulo 18, nesse pequeno momento de Jesus com esse jovem rico, a primeira evidência que eu quero destacar é uma vida de espiritualidade que reconhece que os méritos são unicamente de Cristo e não nossos. Nós não somos capazes de produzir nada. Nós não somos capazes de produzir o bem. As nossas obras, as obras do ser humano, só têm valor quando o Espírito Santo de Deus está nele. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10 fala sobre isso. Nós precisamos viver uma espiritualidade que aponta para Cristo no nosso ser, na nossa vida. Enquanto que a obstinação nos faz sermos autoritários por causa das nossas vontades, controladores, porque nós queremos chegar no fim daquele planejamento ali, né? Senhor, eu estou, esse aqui é o meu plano, a gente vai seguir isso aqui. Pergunte para a Anaíde o que do nosso planejamento deu certo até agora, né? O que, né? Graças a Deus por isso, né? Então eu só tenho que aproveitar, porque Deus está no controle das coisas, porque nós fizemos tantos planos e nada vem acontecendo do jeito que a gente quer, mas nós temos a plena certeza de que Deus está conosco, porque Ele tem nos sustentado, tem nos amparado, tem confirmado os planos dele na nossa vida. Mas a obstinação quer nos fazer controladores das situações da nossa vida, enquanto que a vida de confissão de pecados nos faz pensar nos méritos de Cristo e no que Ele fez por nós. Os méritos são somente dele. Toda a glória pertence a Deus, toda a honra pertence a Deus. Nós temos que parar de tentar encontrar em nós alguma coisa que nos deixe numa situação de estrelismo pelo que eu faço, pelo que eu quero deixar para os outros. E eu passei em algumas igrejas que eles estavam com dificuldades de fazer algumas reformas, porque quem construiu o banheiro tal foi um fulano de tal, passou aqui em 1900 e não sei quanto, e era um homem de Deus, e era um homem assim, assim, assado, e não podia mexer lá, né? Porque quem fez foi, aí você vai, e quem é esse fulano? É o pai do dirigente, né? É o pai de alguém que tem algum cargo de evidência na igreja. Então é cheio de picuinhas, é uma situação cheia de picuinhas na nossa vida que não pode ser mexido, porque o mérito é nosso. E isso daí não pode acontecer. Por quê? Porque é eu querendo mostrar que sou bom, que fiz alguma coisa de bem. Não pode mudar.
mas o mérito pertence a Deus, a Cristo, e isso precisa ser mudado. Precisamos mostrar evidências na nossa vida onde aponta que para Cristo, mostrando que os resultados de todas as bênçãos sobre nós, sobre o povo de Deus, é por causa de Cristo. Segundo, nós precisamos manter o foco no desenvolver da nossa vocação cristã. No capítulo, agora no episódio aqui com Zaqueu, que diz assim, no versículo 5 ao 7, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar hoje em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu, e todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, como é que pode? Zaqueu, ele desejava ver Jesus, ele queria ver quem é esse camarada que estão falando. Afinal de contas, eu sou judeu, não sou um bom judeu, mas eu conheço essa história, sei do libertador que Deus enviar. Então falando que é esse Jesus, eu quero vê-lo. Ele queria ver, ele se esforçou para isso. Jesus vai ao encontro de Zaqueu, olha para ele e fala: desce daí que eu vou ficar lá na tua casa. Então Cristo, Jesus, ele nos deixa um exemplo bem claro de uma pessoa que está focada nas necessidades das pessoas, em necessidades que são verdadeiramente relevantes, necessidades que são verdadeiramente relevantes. Enquanto que as pessoas estavam olhando ele como um pecador, o que Jesus está fazendo lá? Jesus diz o quê? Que ele veio buscar e salvar quem estava perdido, manter o foco desenvolvendo a nossa vocação. E é interessante, meus queridos, que a confissão de pecados, ela proporciona essa mudança em nós. Ao vermos aquilo que Deus fez na minha vida, Ele continua falando comigo para que eu vá lá proclamar essa mensagem de salvação. Esse é o exemplo pelo qual Cristo Jesus ele morreu na cruz de fato. É o que é mais relevante na nossa vida, na vida das pessoas que não têm Cristo, é que elas conheçam a Deus, ouçam a mensagem do Evangelho, peçam perdão pelos seus pecados, reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, e proclamem esse Evangelho. Tornem-se discípulos aprovados, passem do nível de neófitos e sejam pessoas maduras na fé, para caminharem na vida cristã com foco, na certeza de fato de estarem ali desenvolvendo essa vocação. E por último aqui, é mostrar fruto de justiça. Capítulo 19, versículo 8, quando Zaqueu vai lá e se levanta, ele olha para Cristo e fala: eu vou devolver de quem eu estou aqui, vou devolver 4 vezes mais. Fruto de justiça. O Senhor nos transforma, o Senhor ele se revela a nós através da sua palavra, pelo ministério do seu Espírito em nós, mas ele quer o quê? Ver fruto de justiça em nós, as coisas de fato que honram a Deus. Mediante a transformação na vida de Zaqueu, feita por Cristo,
nós temos este exemplo de ver esses frutos de justiça. Não pela obra, seja lá qual for esse fruto, não pela obra em si mesmo que é feita, ou seja, eu estou saindo daqui, estou indo lá, saindo de Boa Vista, e estou indo lá para a tribo Caiapó, recomeçar e lá, e essa coisa toda. Não isso. Não é isso que Deus considera, mas a atitude de coração é o que Ele vê. Uma atitude que é fundamentada em verdades de Deus. E só assim, de fato, os frutos de justiça, eles são validados. Eles podem ser validados. O que deve acontecer em nós é, de fato, uma atitude de coração no nosso íntimo, somente entre nós e Deus. Assim como a salvação, ela é pessoal. Assim como a salvação, ela é pessoal, uma decisão pessoal, uma transformação pessoal. E Deus, Ele está vendo isso, de fato, no nosso coração, porque Ele sonda. Então, meus queridos, nós temos que ter cuidado na nossa vida, porque às vezes nós temos momentos onde caímos nesse pecado de obstinação e que nos impedem, de fato, de desenvolver frutos de arrependimento, frutos de mudança, frutos que são mudanças de hábito. E é o que Deus, Ele mostra aqui e quer de fato. Ele mostra aqui na vida de Zaqueu. Observe o que Zaqueu faz. Aquilo que é impossível aos nossos olhos. Como o jovem rico. Ele vai lá e mostra esse fruto de justiça. Imagina o que ficou na cabeça daqueles que estavam vendo, daqueles outros judeus. Mas Jesus não estava preocupado com eles. Jesus estava preocupado aqui com o Zaqueu. Com o Zaqueu, ele foi lá numa atitude pessoal na casa de Zaqueu, né, a fim de trazê-lo para Deus, para ele. Então, o que a obstinação nos causa muitas vezes é essa dificuldade de olharmos que nós temos de fato que buscar, né, ter na nossa vida resultados de fruto de justiça. O que a gente pode concluir disso? Eu gostaria de concluir: em nossa caminhada de vida, não podemos simplesmente viver um dia após o outro, mesmo Jesus tendo ensinado isso. Nós não podemos viver um dia após o outro sem um propósito, sem propósitos definidos que deem sentido em tudo que a gente faz na nossa vida cristã. A obstinação, ela sempre nos tornará insensíveis às ações do Espírito Santo em nós, às exortações do Espírito Santo em nós. Por isso nós temos que ter cuidado para o que nós olhamos e para aquilo que nós desejamos, sem antes buscar o Senhor. Agora, a vida diária da confissão dos nossos pecados sempre irá nos mostrar evidências dos propósitos de Deus na nossa vida, evidências da benevolência de Deus na nossa vida, dia após dia. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações e que de fato possamos, irmãos, viver uma vida, né, de confissão pelos nossos pecados, uma vida diária,
que isso seja algo diário na nossa vida, que nos leve a mostrar evidências de uma vida transformada, né, que Deus fez em nós. Na discussão nas discussões universitárias, em tantos outros campos aonde o ateísmo impera, né? O que mais se fala é: por que eu vou acreditar nesses crentes se eles não mostram o que eles vivem? Sabiam disso? É o que mais eles falam. Eles não têm dificuldade de ver uma vida, eles têm dificuldade de ouvir o que a gente fala de Deus e ver o que Deus faz na nossa vida. Então isso é um alerta. Isso não acontece nos dias de hoje, né? Isso já desde o século XVII que já se fala isso. Por que a gente vai acreditar numa mensagem onde a gente não vê isso na vida deles mesmos, né? Isso é comum se ouvir nas discussões. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a andar de uma forma que glorifique a Ele. Vamos ficar em pé? Após a oração, o culto está concluído, né? Pai de amor, obrigado, Deus, porque diante de tantos pedidos, o Senhor respondendo a cada um, o Senhor responde um tão especial, que é quando rogamos as tuas misericórdias sobre a nossa vida, sabendo, ó Deus, que nós somos pecadores, mas nós fomos transformados pelo Senhor. Por isso, ó Deus, nos ajuda, de fato, mostrar para o mundo aí fora a tua luz, para que ela raie do nosso íntimo, para que as pessoas vejam algo de diferente em nós, para que a tua palavra seja validada de fato pelo Senhor em nós, pois nós sabemos que nós não temos mérito nenhum em nada. Por isso, ó Deus, dependemos do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos ajuda a viver uma vida íntegra e reta, que não se desvia dos teus caminhos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.